calcule a corrente de polarização de M1, assuma V threshold de 0,4 volts, que é onde esse NMOS começa a conduzir. E se a tensão de gate aumenta 10 mV, ou seja, era 1 volt, passa a ser 1 volt mais 10 mV, qual o aumento correspondente na tensão no dreno? Então, é um NMOS, ele está excitado com 1,8 volts, que é padrão em circuitos integrados, tensões bem baixas. Existe um resistor de dreno de 5K e a tensão de base, a tensão de gate, desculpa, é 1 volt. Tensão DC. O K desse dispositivo é 555,5 microampere sobre quadrado da voltagem, sobre V2. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar, responder a questão: que região ele opera? Ele está saturado? Ele está operando na região do triodo? Então, você olhando aqui, você vai supor ele, né? A gente sempre vai supor, como a gente falou, saturado, que é a equação mais simples. A gente parte do princípio que ele está saturado porque é a equação de corrente mais simples do que a equação de triodo. Então, o que você percebe? VGS é quanto? Gate é 1 volt, source é 0. Então, nós temos que VGS é 1 volt. Nós temos que V threshold é 0,4 e nós temos que o nosso K é 555,5 microampere V2. Isso a gente consegue então colocar na equação de saturação do NMOS. A corrente de dreno é K, VGS menos VT ao quadrado. A gente lembra, né, que essa equação é mais simples que a do triodo, por isso que a gente começa com ela. Substituindo, vai ser 555,5 vezes 10 a menos 6, VGS é 1 e threshold é 0,4. Fazendo as continhas, a nossa corrente de dreno, que vai estar circulando aqui, vai ser 200 microamperes. Uma corrente bem pequenininha, 200 microamperes. A gente tem certeza que essa corrente? Não. A gente supõe saturado, agora nós vamos confirmar se ele realmente está saturado. Como que nós vamos saber se ele está saturado ou não? Fazendo o teste. VDS é maior ou igual a VGS menos VT. Se for maior, ele está saturado. Se for menor, ele está na região de triodo. Então vamos ver, quanto que é o nosso VDS? O nosso VDS, que é essa tensão aqui, vai ser o quê? Tudo menos essa quedinha aqui. Isso aqui é 1,8 e essa quedinha é 5K vezes a corrente. Então vai ser VDD menos IDRD, ou seja, VDD é 1,8, a corrente de dreno é 200 microamperes e o RD é 5 vezes 10 na 3. 5 vezes 10 na 3. Isso vai dar para nós um VDS de 0,8 volts. 0,8 volts. Ou seja, entre o dreno e o source, eu tenho 0,8. Agora eu posso efetivamente fazer esse teste aqui, fazendo o seguinte: 0,8 é maior ou igual a VGS 1 menos VT, que vale 0,4. 0,8 é com certeza maior do que 0,6, consequentemente isso aqui está saturado e o nosso circuito realmente tem aquela corrente ali de 200 microamperes. Então ele está saturado, 0,8 é maior do que 0,6, ele está saturado, a gente pode seguir adiante. A próxima pergunta dele é a seguinte: o que acontece se o nosso VG, que era 1 volt, passa a ser 1 mais 1 vezes 10 na menos 3? Se ele aumenta, aliás, desculpa, é 1 mais 10 vezes 10 na menos 3, 10 mV.
acontece? A nossa tensão passa a ser 1,01 volt. Ou seja, você aumentou um pouquinho a coisa aqui no gate, o que vai acontecer aqui nessa tensão VD? Para isso, nós simplesmente calculamos aqui o novo ID, que vai ser K VGS menos VT ao quadrado. Isso agora vai dar 555,5 vezes 10 na menos 6. O nosso VGS agora é 1,01 menos 0,4 ao quadrado. O que aconteceu? Quando a gente aumentou um pouquinho, quando a gente aumentou 10 mV na tensão de gate, o nosso ID foi de 200 para 206,7 microamperes. Ou seja, houve um aumento da corrente. Houve um aumento da corrente devido ao nosso aumento da tensão de gate. O que faz sentido, né? Lembrando, o nosso NMOS é um negócio assim. Isso aqui é VGS, isso aqui é nosso ID. Que é aquela expressão, né? Isso aqui não é nada mais do que isso aqui. Aqui é o nosso V threshold. Bom, com isso a gente pode calcular então o nosso novo VDS. O nosso novo VDS vai ser o VDD menos o RD e D novo, ou seja, 1,8 menos 206,7 micro vezes 5K. Ou seja, o nosso novo VDS agora passou a ser 0,766 volt. Ou seja, a gente tinha 0,8 e passou para 0,766. A gente tem que fazer de novo aquela velha pergunta. Com esse novo VGS aqui, com essa nova corrente de dreno, ele está saturado? Temos que sempre nos certificar de que a nossa conta está certa, porque de repente a gente está operando na região de triodo. Vamos fazer a conta. 0,766, que é o VDS, é maior ou igual que 1 menos 0,4? Ainda é maior, né? Então, ele ainda está saturado. Bom, o que é interessante aí é o seguinte. Então, a gente aumentou um pouquinho a coisa. Tínhamos um volt, né? E colocamos 10 milivolts em cima. Ou seja, é 1% de aumento, certo? 1%, 1 sobre 100. Então, olha aqui. O nosso VG, a nossa tensão VG, ela aumentou quanto? 0,01. 0,01. Isso foi a nossa tensão de gate. Quanto que aumentou o nosso VDS? Quanto que correspondeu ao nosso VDS? O nosso VDS foi de 0,8 para 0,766. O que significa isso? Que nós estamos perdendo, nós estamos com um atenuador, nós estamos perdendo energia? Qual é o significado disso? O significado disso é isso aqui, ó. Se a gente fizer o nosso delta VDS sobre delta VGS, o que vai acontecer? Quanto que é o nosso delta VDS? 0,766 menos 0,8. E quanto que é o nosso delta VGS? 10 milivolts. 0,01. Fazendo a variação da saída pela variação da entrada, nós vamos ter que menos 3,4. O que significa esse número? Esse é o ganho do nosso circuito. Então, embora nós tenhamos usado apenas fórmulas e o pensamento DC de polarização, isso equivale a um sinal AC. Esse 1 volt é a polarização, e em cima desse 1 volt de polarização você teve um sinalzinho pequenininho de 10 milivolts. Quando você aumentou 10 milivolts na entrada, correspondeu a um aumento de
0,8 para 0,766, 244, né? Se eu não estou enganado, 244 na saída. Você teve um aumento bem maior na saída do que na entrada. Um aumento bem maior na saída em relação à entrada. O que significa isso? É o seguinte: você aumentou pouquinha coisa aqui, ó. Você aumentou pouquinha coisa aqui na entrada e você teve um aumento 3 vezes maior na saída. Só que existe um sinal negativo ali. Ou seja, o ganho, ele inverte a fase. Se o sinal aqui aumenta, aqui diminui. Ou seja, essa é a típica resposta do amplificador inversor, que é o caso, né? Entra sinal no gate e sai no dreno. Esse é o common source, que você sempre tem um ganho de tensão relativamente alto. No caso do MOSFET, como nós falamos, esses ganhos são um pouquinho menores por causa desse número aqui, né? Esse número aqui, ele faz com que o ganho seja menor, certo? Então, procure se conscientizar que, embora nós tenhamos usado as expressões DC de polarização, nós estamos, na realidade, descobrindo que o circuito tem um ganho, certo? Um ganho AC.